Então, irmãos, esse assunto é um assunto que muitas pessoas preferem talvez nem comentar, né? Mas eu vou resumir para você o que é esse fim, esse final de tudo, de todas as coisas, né? E hoje eu gastei, como você gastou, né, na presença do Senhor? Eu investi o dia todo, né, desse assunto, desde manhãzinha, e Deus já preparando algumas coisinhas. E então nós estamos estudando, conhecendo as doutrinas da Bíblia, né? E agora entrando nesse assunto que também de certa forma faz parte, os últimos dias da preparação para a volta do Senhor Jesus. Então, irmãos, divide em várias partes. Eu vou levantar só os tópicos, depois tem os subtópicos, né, que vem acompanhando. Então, olha só, primeira coisa, os últimos dias da preparação. Preparação do quê? Preparação que o Espírito Santo está preparando a noiva para o casamento com o noivo, Jesus Cristo, né? Isso chamamos de arrebatamento. Depois a igreja é arrebatada, depois tem a tribulação, depois tem a grande tribulação, tribulação e grande tribulação. Vai guardando isso aí. Lá na frente a gente vai mostrar qual a diferença entre uma coisa e outra. Também, depois tem o anticristo, quando ele chega reinando. E depois também o glorioso aparecimento de Cristo no céu para julgar e também para guerrear. Depois nós vamos estar de frente com o milênio. Depois, juízo final, somente depois, novos céus e nova terra, ou seja, Nova Jerusalém. Tá bom? Então a gente vai dividir esses. Que vontade de respirar. A gente vai dividir, né, esses tópicos aí, tá bom? Só que dentro de cada um existem vários outros. Ou seja, os últimos dias ou os dias da preparação, quando Jesus deixou o Espírito Santo preparando a noiva para se encontrar com ele. A gente vai encontrar algumas coisas que acontecem ou que deveriam acontecer nesse período, né? Uma delas que aconteceria nesse período o aumento dos falsos profetas, né? E também a transigência, né, dos religiosos, né? Esse tipo de acontecimento dentro da igreja, ou seja, a igreja assistindo tudo isso, né? Esses, vamos chamar assim, de falsos profetas. Olha só, queria dividir com você hoje. Talvez o assunto seja assim um pouco rápido, então eu coloquei aqui, eu fiz uns slides para você. Tá dando para ver bem daí? Tá, então a gente vai, o que dá muito legal essa trombeta tocando de fundo, né? Mas tudo bem, desafinado ainda, né? Mas não tem problema não, não se preocupa não, esse é detalhe. Olha só, olha o que diz aí. A respeito dos falsos profetas. Isso aconteceria nos últimos tempos. Jesus disse que isso aconteceria. De repente alguém pode pensar assim: puxa, pastor, mas e aí? Os falsos profetas, assim. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É como no domingo nós comentamos que muitas coisas acontecem por trabalhar de Deus em nossas vidas. Então Deus permite até que alguma coisa de falso apareça naquilo que é verdadeiro, no meio daquilo que é verdadeiro. Por quê? Para nos testar. Porque nós precisamos conhecer, né, a verdade de Deus. Nós precisamos conhecer. Então, nesses momentos nós somos provados. Por que Deus levou o povo para o deserto? Deus, Ele próprio disse lá, na carta aos Hebreus, através do apóstolo Paulo, que Ele estava querendo provar o coração do povo. Ou seja, se vocês realmente querem entrar na Canaã, e se vocês realmente têm disposição para entrar na Canaã. O caminho é esse, o deserto vai ter que passar por ele. Mas, dependendo da disposição, dependendo do comportamento, o povo vai entrar. Dependendo do comportamento, o povo não vai entrar, vai morrer no deserto mesmo. Dos nossos dias é mais ou menos assim. Os falsos profetas existem? Claro que existem, fazendo milagres e prodígios. E mais até mesmo do que dentro das próprias igrejas. Mas, então como é que se faz para separar uma coisa da outra? Bom, nós temos a palavra, né? E nós precisamos, essa necessidade de nós conhecermos a palavra. Amém, querido? Então, está escrito aí, Mateus capítulo 24, versículos 4, 5, 10, 11 e 24. Separamos esses versículos aí. Então, diz assim a palavra do Senhor: E Jesus disse-lhes: acautelai-vos de que ninguém vos engane. Ou seja, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos virão em meu nome, olha só, não poucos, mas muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? E como acontece nos nossos dias, nesse tempo, muitos serão escandalizados,
e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Porque, versículo 24 do capítulo 24 de Mateus. Porque surgirão, falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Ou seja, olha só o que esses falsos profetas eles vão fazer. Sinais, grandes sinais e prodígios. Interessante, né? Aí você vê alguém fazendo sinais e prodígios, você fala assim, é de Deus, Deus está ali. Bom, não deixe se enganar por aquilo que está diante dos seus olhos. Não é simplesmente porque algo está diante dos nossos olhos que é realmente aquilo, né? Na verdade, quem conhece a essência mesmo é o Senhor Deus. Ele conhece o coração de cada um. Mas nós precisamos ter discernimento também quando algo vem de Deus e quando não vem. Para isso nós precisamos nos aproximar um pouco mais do Senhor. Amém, querido? Amém. Para que a gente tenha discernimento daquilo que é da carne e daquilo que é do Espírito Santo. Então, irmãos, segundo o comentário bíblico, essa advertência ela veio num momento muito apropriado para os discípulos. Porque Jesus estava falando ali, 70 anos depois, o templo de Jerusalém ia ser destruído, né? E não significava necessariamente que o fim do mundo estaria próximo, né? E essa questão é que deixou eles confusos, porque para eles, vocês se lembram que nós comentamos? Para eles o templo era tudo. Eles chegaram diante do templo e disseram para Jesus, olha só Jesus, olha só que estrutura, olha só que fundação, olha só essas pedras maravilhosas. Jesus falou assim, isso aqui vai ser derrubado, né? Em 3 dias ele vai ser reerguido. Ele falando dele, do templo maior, né? Mas eles pensando naquele tempo. E Jesus falou, desse não vai ficar pedra sobre pedra. Então, eles se admiraram de tudo isso. Depois de 70 anos, veio lá os romanos, destruíram Jerusalém. E como tinha aqueles enfeites todos de ouro no teto e tudo quanto é lugar, porque incendiaram o templo, aquilo derreteu tudo. E das pedras assim do chão, aquilo vai entrando, vai infiltrando. O que eles fizeram para arrancar todo o ouro? Eles escavaram, eles arrancaram todas as pedras. Para quê? Para que se cumprisse a profecia. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Então a palavra de Deus ela não passa vazia, ela não volta vazia, ela se cumpre. Amém, querido? Poderiam até algum pensar assim, é lógica, não existe lógica na palavra de Deus. A palavra de Deus é certa. Amém? Amém. Então, em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito assim. Então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será esse o tempo que restaures o reino de Israel? Aqui já é um outro assunto, para um outro tempo, o tempo de Israel, o tempo para os judeus, né? Agora nós estamos vivendo o tratamento, o Senhor está tratando com os gentios, não com Israel. Depois somente o Senhor vai tratar com Israel. Quando ele veio buscar os seus. A princípio, a pregação, Jesus veio ali falando em específico praticamente para os judeus. E depois o plano se estendeu para os gentios. O gentio é todo aquele que não é judeu. E como os judeus rejeitaram, o tratamento agora está sendo com os gentios, que somos nós. E depois então, somente depois da tribulação, lá no finalzinho da tribulação, na segunda parte, que Jesus vai voltar de novo para tratar com os judeus. Quando ele descer lá no Monte das Oliveiras, colocar seus pés sobre os montes vão se fender. A gente vai chegar lá ainda. Mas isso aqui que ele está falando é para o outro, versículo 6, é para o outro tempo. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, isso aí não pertence a vocês. Então esse primeiro grande sinal, ele é também muito importante, porque Cristo declara nesse sinal, a respeito dos últimos dias da era do engano religioso, do engano de muitas religiões volumosas aqui na Terra. Porque quando se fala em religião, irmãos, não adianta a gente falar em Buda, não adianta a gente falar em catolicismo, não adianta a gente falar em testemunho de Jeová, em igreja de Mormons. Quando a gente fala em Santa Avó Rosa, quando a gente fala em religião, irmãos, o significado da palavra é religação, aquilo que foi desligado pela desobediência do homem lá no Jardim do Éden e foi religado por Jesus. Então, foi feita uma religação. Então, não foi religado através de Buda ou através daquele senhorzinho da Avó Rosa, não foi desde a avó. Então, não foi feito através desse povo, foi feito através de Jesus. Não foi feito através de Maria, eu não vi Maria uma vez subir na cruz. Também se subisse, subiria da condição de pecador, né?
porque é o que ela era. Porque ela mesma declarou: minha alma agradece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então ela também precisava de um Salvador, né? Embora ela gerasse o Salvador dentro do ventre dela, mas ela precisava daquele Salvador, daquele que estava ali no ventre dela, para ser salva também. Então, nenhum desses morreu na cruz. Mas quando se fala em religião, na verdade, aquilo que Tiago também fala a respeito disso, a gente tem que olhar para Jesus. Fora disso, né, é heresia, né, é algo totalmente oposto do que diz a palavra de Deus. Até aqui tudo bem? Amém? Amém, irmão? Então a gente percebe que as primeiras palavras que o Senhor dirigiu, que o Senhor falou ali, direto para os discípulos, qual é a primeira palavra? Ou uma das primeiras palavras: acautelai-vos, que ninguém vos engane. A preocupação de Jesus é que ninguém engane vocês. Por que ele precisava falar isso, irmão? Sendo que principalmente os judeus, principalmente os discípulos, foram pessoas que andaram com ele. Porque muito mais do que os discípulos andaram com Jesus, Adão também andou com Jesus. E ele estava com Deus, e ele estava aí lado a lado com Deus também, e Adão foi enganado. Então a preocupação de Deus era: puxa, olha, fique esperto, fique atento, para que ninguém engane vocês, né? E até mesmo no meio do chamado, a gente vê a discussão certa vez entre Pedro e Paulo, entre o próprio Marcos, né, que rejeitou a princípio, mas depois foi muito útil no ministério de Paulo. Mas enfim, para que a pessoa não fosse enganada. No versículo 4, Jesus disse assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, é de interesse muito grande dos seguidores do Senhor Jesus a respeito desses dias, nós tomarmos cuidados para nós não sermos enganados. E alguém se lembra? Nós sempre falamos aqui a respeito disso, a respeito de comércio no templo, a respeito de tantas coisas. Vocês se lembram disso? Nós conhecemos, respeitamos, né, as pessoas que têm esse trabalho. Tem pessoas que têm esse trabalho missionário, fazem esse trabalho, elas vivem disso. A gente já tem tempo, normal. Isso a gente entende, porque elas não cobram valores assim da igreja como missionário que vai vir aqui. Ele não cobra valor, eu cobro tanto para ir na igreja. Ele não faz isso. Simplesmente levanta a oferta, ele traz os materiais dele que servem para edificação e amém. Mas a gente vê algumas coisas assim meio que absurdas. Por exemplo, rifa, bingo, uns negócios assim, sabe, a loteria. Uma vez que está ministrando lá na sede, você chega na igreja, você não sabe o que é uma igreja. Você tem dificuldade de saber realmente o que é uma igreja. A igreja é casa de oração, você buscar a presença do Senhor, louvor, sabe, clamor, humilhação na presença de Deus. Então, essa questão, enquanto acabou o culto lá, olha só que interessante, né? Quando acabou o culto lá, é que eu ontem não tive oportunidade de ir na reunião de pastores, porque ontem tinha reunião de pastores. Tinha um monte de coisa fazendo. Tinha aula em Porto Feliz, não deu para eu ir. Tinha reunião de pastores, deu para eu ir, porque estava integrado. Mas a gente ia conversar sobre esse assunto, né? A respeito de o que a gente está fazendo da igreja no dia de hoje. O que a gente está fazendo aqui da igreja, né? E é o que a gente acabou de ministrar, aquela palavra que não foi nem um pouquinho, assim, tá? Suave, né? Na sede. E, puxa, terminou o culto, eu fui lá atrás e alguém me ofereceu uma rifa. E não é uma rifa, é um talão de rifa para eu vender. Vem lá para a sua igreja lá para ajudar. Eu olhei assim e falei: é rifa, pastor? O pastor, é rifa, pastor? Eu falei: não é assim, rifa, entre amigos, né? Pode ir você entre inimigo. Então, tem coisa assim, irmão, que a mente, irmão, ela está, sabe, cauterizada, já está, sabe, está morta já. Está morta, acostumou com essas coisas. Então, para tirar isso de dentro da pessoa, para tirar o mundo de dentro da pessoa, depois é complicado. Se não for através de oração, de jejum, o Espírito Santo não fizer a obra, não sai. A pessoa traz o mundo para dentro e para ela é normal. E aí de vocês se não comprar. Eu peguei o talão, falei: eu não vou deixar lá em casa, eu vou mostrar para alguns, não vou deixar lá em casa. Eu vou devolver para ele, levar uma oferta para ele. Ele falou: pastor, não preciso comprar isso não, não precisa marcar nada para mim não, estou oferta para abençoar. Quero conviver com essas coisas não. Mas infelizmente é assim. As pessoas elas tomam isso para si, elas têm dificuldade de largar disso, né? Mas isso o que é? Nada mais, nada menos do que um engano. O engano que vai entrando dentro da pessoa. Pô, se eu posso vender uma rifinha, eu também posso fazer uma festinha na casa do hotel. O que tem? É um jogo de azar. Jogo de azar o que é? Aquele que você joga, pode ser que você ganhe, pode ser que você não ganhe. Se fosse jogo de sorte, todo mundo jogaria. Vamos jogar um segundo. Aí é fácil. Mas é jogo de azar, aquele que você joga, o seu dinheiro é incerto, né? Entre bingo e tantas outras coisas assim, né? É a mesma coisa, só muda o negócio ali, a maneira com que é feita, mas a finalidade é a mesma. Um ganha, os outros, um abraço. Independente de para que seja o propósito, né? Por isso que eu comentei aqui no domingo a respeito disso.
Eu comentei muitas vezes no começo, quando nós começamos o trabalho aqui. Lembra que a gente começou a fazer bazar, cortamos, começamos a fazer uma coisinha, cortamos. Não. Se a igreja não se manter com o dízimo e oferta, então fecha as portas. Se for para começar errado, que a gente via lá fora, então fecha as portas, a gente vai congregar em qualquer lugar então. Se for para ser, a gente não está aqui para ser simplesmente mais um lugar onde se busca, onde se canta para Jesus. A gente tem que fazer diferença na nossa vida. Então somos cristãos ou não somos. Amém, querido? E ele fala a respeito disso, né? E só para deixar assim bem claro, né, a respeito do perigo de que isso vem trazendo para os crentes, para os cristãos nessa época. E Cristo, o Senhor Jesus, repete várias vezes, né, a respeito desse assunto lá. Nas Montes das Oliveiras ele repete, ele fala por várias vezes para que a gente venha tomar cuidado a respeito dos falsos profetas. E isso vem enganando muitas pessoas. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão também a muitos. Evangelho de João, capítulo 14. Por enquanto, irmãos, nós só estamos vendo a respeito daquilo que acontece nos últimos dias, mas então, ainda no tempo de preparação do Espírito Santo, preparando a noiva para se encontrar com o Cordeiro. Já acontecendo tudo isso no meio, ou seja, tentando sujar muitas vezes as vestes, né, da noiva, as vestes da igreja, para que ela não tenha esse encontro com o Cordeiro, para que ela não tenha esse encontro com o Senhor. Porque Jesus não vai se casar com a noiva contaminada, com as vestes manchadas. As vestes têm que estar limpas. Aquilo que diz a palavra do Senhor, dita lá pelo sábio Salomão, né? Que sejam sempre brancas, sempre alvas as nossas vestes, e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Amém, querido? Você encontrou? João capítulo 14, versos 2 e 3. Diz assim, olha: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou ou onde eu estiver, estejais vós também. Promessa do Senhor Jesus, e Ele foi e deixou conosco o Espírito Santo, né? Então, irmãos, voltando ao comentário, Jesus, aí ele fala do seu retorno, mas existem dois retornos de Jesus, né? Ele veio uma vez se pisando sobre a terra. A próxima vinda do Senhor vai ser no arrebatamento, onde todo olho não verá. Existe uma canção, irmãos, acho muito bonita, do Oswaldo Corbett. Existe uma canção muito bonita, mas tem coisas que talvez para a pessoa talvez não fizer uma pesquisa assim um pouco melhor. Tem canção assim que às vezes não é bem aquilo que a gente... Lembra que nós falamos a respeito da música Deus de Promessa, lembra? És Deus de perto e não de longe. Mateus, Jeremias 23, 23 está escrito que Deus é Deus de perto e é Deus de longe também. É questão de detalhe, né? Detalhe, mas aquela atenção, né? Na hora de... como, por exemplo, a música das Arforma, um corinho bem antigo que diz assim: todo olho verá o Filho do Homem. Não, na verdade não é todo olho verá o Filho do Homem. Isso é para os judeus. Todo olho vai ver o Filho do Homem vindo descendo sobre os montes das oliveiras. Para nós não. Para nós, só os santos é que eles vão ouvir o chamar de Deus. Ele vai vir nas nuvens, o mundo não vai ver, não vai saber disso. Simplesmente os que estavam aqui na terra conheceram, mas viviam aquela vida, eles vão ficar e eles vão acabar anunciando: ó, Jesus que veio voltar a buscar o seu povo. Mas nessa vinda nas nuvens, que Jesus vai mandar os seus anjos recolherem, essa não é todo mundo que vai ver, somente os que são dele. Então, às vezes, algumas canções a gente vê assim, a gente ouve, você fala, tem coisa estranha aí, né? É como aquela louvor, por exemplo, que eu até gosto muito, acho muito interessante, muito legal a letra, mas tem algumas coisas assim, por exemplo, aquela música, aquele louvor lá diante do trono que fala a respeito da cruz. Que fala lá, lembra a letra. Que fala lá quando o diabo, Jesus desceu e foi e tomou a chave na mão do diabo, sabe? E lá no inferno eles estavam festejando. No inferno festejando, na verdade, a tristeza do diabo foi quando ele não conseguiu tirar Jesus da cruz.
sabe? Usando o amigo dele até mesmo, usando pessoas ali, usando os próprios que estavam ali embaixo. Desça daí, se você é o filho de Deus, tentando na verdade tirar Jesus de lá, usando até o que estava ali, ó. Satanás usando a boca dele. Se você é o filho de Deus, desce daí, salva você e a nós também. Ou seja, aí ele não consegue tirar, esse diabo é retardado então. Ele não consegue o propósito dele, vai fazer festa no inferno. Olha isso. Primeiro que inferno é lugar de festa. Segundo que vai fazer festa no inferno, não conseguiu tirar Jesus do propósito dele, aí vai festejar, bicho, atrapalha, demoniado não. Então, você vê que é uma coisa assim, propósito. Você vê umas canções que a gente ouve assim, você fala, não, peraí. Tem coisa que... Estou até lembrando de mais uma aqui. Aquela que estava comentando do Voz da Verdade. Quando Deus se cala, Ele tarda, mas não falha. Que tarda, mas não falha? Que história é essa? Ele não tarda, Ele nem falha. Então, tem coisas assim que é coisa do homem. Palavra de Deus é outra coisa. Tem algumas foras assim que a gente pega, que a gente acaba ouvindo. Mas enfim, Deus ele tem um tempo dele, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Amém, querido? Vamos voltar lá para o comentário. Então, Jesus, ele vai buscando, querido, e a preocupação do Senhor Jesus é sempre essa, né, no começo, para que quando ele voltar, na volta dele, ele venha a encontrar as pessoas que ele deixou, né, o recado, esperando a sua volta. 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo de número 3, está escrito assim. Olha só que interessante. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso de número 3. De maneira... ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, né, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Alguém já ouviu falar alguma coisa a respeito desse assunto, o anticristo? Alguém já ouviu falar? Se ela... Já ouviu falar a respeito do anticristo? Falar que não, o doidinho lá que está querendo virar judeu. Sim ou não? É por causa do judeu já. Então, com todas essas coisas, na verdade, é uma preparação para a vida do anticristo. Mas se Jesus não pode ter filho? Não, ele falou que isso ia acontecer. Ele falou que isso ia acontecer. Tudo isso vai acontecer. Então, de certa forma, nós vamos ser, de certa forma, aprovados, né? Nosso conhecimento e na nossa fé, nós vamos ser provados. Seja muito ou seja pouco, mas nós vamos ser provados. E assim como diz a palavra do Senhor a respeito desse assunto, eu vou ler aqui para você, em Tessalonicenses mesmo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos do 1 ao 11. Eu esqueci de colocar o Tessalonicenses aqui, mas é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos do 1 ao 11. Olha só que interessante. Prontos para a vinda do Salvador. Diz assim: irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito quando e como essas coisas vão acontecer. Versículo 2. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, quando ninguém se espera, na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo, seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas, sobre as pessoas. E as pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão. Não estão na escuridão. O dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite e da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo. Assim como muitos devem estar dormindo hoje, né? Ao invés de vir para a igreja, devem estar assistindo a novela. Muitos vão ficar dormindo, como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem, aqui ele falando a respeito dos que dormem, daqueles que acabam, de certa forma, estando também em trevas, né?
vida sem Deus e acaba sendo uma vida sem a salvação. E os que dormem, dormem de noite. E os que bebem, ficam bêbados de noite. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça, e a nossa esperança da salvação como capacete. Versículo 9. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira. Ou seja, deixa eu colocar um parênteses aqui. Não está falando simplesmente do castigo da perseguição do anticristo, mas do castigo da ira de Deus, onde além das perseguições aqui na terra, além das tribulações, o próprio Senhor, ele vai... Está feio hoje o negócio aqui. Está feio. O próprio Senhor, ele vai manifestar com a sua ira, o próprio Senhor vai, ele mesmo... Agora imagine, irmão, se o Espírito Santo já não vai estar mais sobre a terra. O Espírito Santo não vai estar mais sobre a terra. E agora, como se isso não bastasse, a própria ira de Deus sendo derramada sobre a terra, derramada sobre o mundo. Imagine o que vai ser disso aqui. O que vai ser disso aqui? A própria ira de Deus derramando sobre o mundo. Então, como é que vai ser tudo isso? Se hoje, na verdade, as pessoas elas negam a Jesus. Se hoje, na verdade, as pessoas elas negam a Jesus por nada na sua vida. Nega Jesus por nada. Troca Jesus simplesmente por nada. Né? Elas vão vivendo sua vida só. E amém. Agora imagine, debaixo de perseguição, né? E o próprio Deus derramando a sua ira sobre os moradores da terra, porque não quiseram entregar suas vidas para Jesus, ou seja, rejeitaram o próprio Deus, e eles vão colher tudo isso, né? Então vai imaginando tudo isso. Vai imaginando tudo isso. Me senti um elefante agora. Se não dá é porque não deu. Se deu é porque é elefante. Mas amém, glória a Deus. Louvado seja Deus por tudo. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. É isso aí, a abundância. Então, irmãos, vai analisando aí. Então, nós paramos aqui a respeito do castigo da ira. Mas para nos dar a salvação, para isso que o Senhor veio. Para nos dar salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Que morreu por nós para podermos viver com Ele. Tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos, quando Ele vier. Versículo 11, para terminar. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Amém, irmãos? Ou seja, então você percebe que aqui embaixo vai ser complicado. Para nós que fomos arrebatados, amém. Mas para quem ficar aqui embaixo vai ser tudo muito complicado. O próprio sistema já está se fechando. Então tudo vai ser complicado. E eu estava até vendo algumas coisas hoje a respeito daquele pessoalzinho que gosta de vasculhar a vida dos outros, sabe? E eles estavam assim, implantando algumas coisas, implantando câmeras, implantando, sabe, como se fosse para a segurança nossa, né? Mas na verdade para eles nos vigiarem, né? E implantando chip. Você pode meter chip em todo lugar, mas na verdade com o chip você consegue ser monitorado de onde você estiver, através do seu cartão de crédito, através do seu telefone, que seja. Através do chip você é monitorado. E eu pergunto hoje, quem é que não tem cartão de crédito? Né? Não, o cara não nasceu ainda. A criança nasce, a primeira palavra que ela aprende a falar é vai ser olhar. Não é nem papai e mamãe, é ser olhar. Então, não tem. Já nasce assim, nasce programado já. Então, irmão, essa apostasia, né? Esse desvio de muitos, né? A respeito dessa manifestação do pecado, e segundo Paulo fala, segundo Paulo declara, isso vai acontecer primeiro, vai acontecer essa mudança de fé. A apostasia é um desvio da fé, vai acontecer antes da vinda de Jesus. E é por isso que muitos até fazem esse seguinte comentário, né? Avivamento, avivamento, avivamento. Eu não encontrei na Bíblia assim, um lugar que falasse a respeito do avivamento que antecedesse a volta de Jesus. Eu encontrei onde falasse a respeito do esfriamento da fé. Onde o próprio Jesus, ele pergunta lá na parábola, ele faz, quando ele conta a parábola da viúva e do juiz iníquo, lá no finalzinho ele fala assim, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Isso ele disse. Por quê? Por causa do esfriamento, por causa da iniquidade. Tem pessoas, irmãos, que não vão na igreja porque já viu algum escândalo. Você já imaginou alguém assim? Não vou na igreja não, porque lá é assim. Mas nunca foi. Então o sujeito já não vai por causa de um escândalo. Você percebe como funcionam as coisas? E sem contar aqueles que se desviam, né, por causa dos escândalos, né? Enfim, mas o que acontece em tudo isso? É um esfriamento. A pessoa ela se esfria e para esquentar depois é que nem carro algo o negócio.
demora a esquentar. E quando esquenta, às vezes é bem difícil para sair do lugar. Então, o versículo de número 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, é efeito especial, gente. Reverb. 1 Timóteo, capítulo 4. Até nas coisas que não são muito boas, irmãos, a gente tem que fazer umas coisas assim meio engraçadas, porque senão. Usa a filosofia do Bozo, sempre ri. Você encontrou? 1 Timóteo, capítulo 4? Então tá. Eu vou ler com você aí. Está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz, o Espírito Santo, né? O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, muitos mudarão, se desviarão da fé. Por quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas significa ensinos, e a ensinos de demônios. Olha só, a palavra de Deus, o que ela diz? Muitos apostatarão da fé, muitos se desviarão da fé por causa de espíritos enganadores, doutrinas e demônios. Então, isso é o que vai acontecer nos nossos dias, nos dias em que nós estamos vivendo. Então, o Espírito Santo, ele dá essa revelação explícita, né, clara, que haverá nos últimos tempos uma rebelião organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo, contra aqueles que têm fé em Jesus Cristo. E hoje, parece que não, mas hoje o absurdo é a pessoa crer em Jesus. Se você crê em Jesus, se você leva a vida com Deus, a pessoa acha estranho. Puxa, mas você... fomos da igreja de um pastor amigo nosso também. Estava comentando os planos, os projetos. Olha só, interessante, Deus está acrescentando, a gente está fazendo evangelismo. Não evangeliza, é? Ué? Então hoje, quando a gente começa a fazer assim a obra de Deus, o pessoal já acha estranho, porque não é normal. Eu falei, ué, a gente não tinha um grupo de evangelismo ainda, porque ainda não tinha pessoas ali para estar com a gente, mas a intenção sempre foi. Desde o começo a gente passava o carro de som na rua até bem no comecinho. E agora, graças a Deus, está com o carro, a gente vai acertar o som para poder estar passando breve de novo, o carro de som na rua, quando os irmãos vão panfletando na rua também. A intenção nossa é essa, né? Uns vão na rua com o som ligado e aquele louvorzão abençoado, e os outros vão panfletando na rua. E aí vai, para de frente do semáforo com o louvorzinho ali, papapá, e os outros vão, né, entregando ali, Jesus te ama, Deus é o plano da tua vida, e amém. Vamos lá, a intenção é essa. Então a pessoa estranhou. Então hoje estranha você ser um cristão. Hoje estranha você fazer a obra, né? Porque é normal, a gente, interessante que a gente foi lá esse tempo atrás, né? Acabou com os irmãos lá na mesinha de ping-pong, né? Pef. Os caras são bons, né? Os atrativos assim desse tipo, né? Cristo não é mais atração da igreja, não é mais atração. A igreja, quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, mas para quê? Não, para adorar. Não. Você quer ter um negócio diferente lá? Uns retetelos, sei lá o quê. Então a atração hoje não é mais Jesus. A atração é qualquer coisa que as pessoas põem por aí, porque põe um giraia lá para lutar uma luta livre, né? A atração infelizmente acaba sendo essa. Eu e o papel. Mas então, irmãos, o Espírito Santo então, ele revela isso nos nossos dias, ele mostra isso nos nossos dias. E nós, na condição de cristãos, nós não podemos, na verdade, nos calar. Nós precisamos expressar, nós precisamos expor para que outras pessoas também não entrem por esse caminho. Muitos crentes desviarão da fé, porque deixarão de amar a verdade e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Já viu? Você sabe como é que acontece os desvios da vida cristã? Exatamente isso, porque a gente acha aquilo que está lá fora mais atraente do que o lado de dentro. Uns querendo sair, outros querendo entrar. Sabe, os que estão querendo ir para lá, então os atrativos começam a se tomar conta da vida da pessoa, até o ponto da pessoa, ela não querer mais Jesus e ela não querer mais seguir a vida cristã. João capítulo 8, verso de número 47, olha só, eu anotei isso aqui porque eu gosto muito desse versículo, diz assim: a pessoa que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Aqui Jesus falando diretamente para os discípulos, vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Jesus falou para ele. Eles estavam rejeitando as palavras que Jesus estava falando. Jesus falou bem claro com eles: vocês não ouvem porque vocês não são dele. Se vocês fossem, vocês ouviriam. Né? Aquilo que nós comentamos, lembra? As características dos filhos de Deus e as características do filho do diabo, você lembra? O filho de Deus vai refletir algo que é de Deus e que tem Deus nele.
os filhos do diabo vão refletir as características do pai dele, né? As obras dele, que as obras da carne, você pode encontrar lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, as obras da carne, a partir do versículo 22, as obras do Espírito, os frutos do Espírito. Então, cada um reflete a obra do seu pai. Jesus estava falando exatamente isso. Eles estavam querendo matar Jesus, Jesus já aproveitou a carona. Então, 1 Tessalonicenses, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 1. Aqui a gente está simplesmente dando uma pincelada a respeito de alguns acontecimentos na preparação da igreja para a vinda de Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É que ele fala a respeito de pessoas que amam a si mesmo e das dificuldades que existiriam em se pregar o Evangelho. E nós temos as nossas dificuldades dos dias de hoje, onde as pessoas elas amam mais a si do que aquilo que é de Deus. Enfim, não é novidade para nós, não é novidade no nosso meio, né? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não. O comentário que Paulo ele diz, ele profetiza pelo Espírito Santo, né, que as coisas elas se tornarão piores à medida que o fim ele se aproxima. Então muitos estão torcendo talvez assim, espero que entre o presidente bom, porque a coisa vai mudar, irmão. Se a coisa mudar e melhorar 100%, eu tenho certeza que essa Bíblia é mentirosa. Porque ela diz que no final dos tempos as coisas vão piorar, e as coisas vão piorar mesmo. É por isso que a gente nunca tem um presidente cristão, nunca vai ter. É sempre maçom, ou sempre lá do outro lado. E quando tenta entrar algum com boa intenção, eles vão dar um jeito nele. Derruba o avião, vai qualquer outra coisa lá. Desliga o aparelho no médico, enfim, eles dão um jeito. Então, porque o próprio sistema, né, Jesus disse que seria assim. Então, também nem pode ser contrário ao que diz a palavra de Deus, amém, queridos? Então, Paulo ele profetiza tudo isso, né, pelo Espírito, de que nos últimos dias, nos últimos tempos, tudo isso iria ser bem pior. E esses tempos serão espiritualmente difíceis e penosos para os verdadeiros servos de Deus. Aí ele está falando das dificuldades que a gente passaria para falar a respeito da pregação do Evangelho. Tá bom, querido? E entrando aqui, no aumento dos falsos profetas, que também tem parte, né, desse tempo de preparação. Voltar um pouquinho. O aumento dos falsos profetas. E a igreja muitas vezes assistindo tudo isso, a igreja muitas vezes, porque hoje, irmão, a igreja ela não tem mais voz ativa. A igreja hoje ela aprendeu a simplesmente ficar olhando tudo e ficar olhando as coisas acontecendo. A igreja hoje não é mais como era antigamente. A igreja ela reprovava aquilo que é de Deus. Hoje não. Hoje a questão é que nem o Ibope, por exemplo. Está passando um lixo na televisão, um lixo. Aí o cara olha lá o Ibope, quanto que está o Ibope? Está lá em cima, não deixa para lá. Vamos segurar até o final do programa. É assim. Na igreja, infelizmente, às vezes acontece isso. Como é que está o negócio? Está cheio? Está cheio? Está cheio. Então não vai em frente, o negócio está dando certo. A questão não é o dar certo, a questão é o ser certo. Porque o ser certo é uma coisa, o dar certo é outra. Tem muita coisa que dá certo, mas é enrosco, é problema para a gente lá na frente. E 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 13, a palavra do Senhor diz que, mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, na verdade, eles enganam e eles próprios se enganam a si mesmos. Porque aquilo que diz lá em 2 Coríntios, a palavra do Senhor diz também em Salmos, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, eles enganam sim, mas eles também próprios são enganados, porque o próprio Satanás está usando eles ali, manipulando eles para tirar as pessoas da presença do Senhor. Então, a palavra traduzida como enganadores, ela significa também como feiticeiros ou trapaceiros, nessa passagem, o significado original da palavra. É como, por exemplo, a rebelião. A rebelião é comparada ao pecado de feitiçaria, aquilo que aconteceu lá com Saul, quando ele tomou a frente do profeta Samuel.
Samuel falou para ele, Deus não se alegra de sacrifício, Deus precisa que se alegra mais de obediência. Não. E Saul se rebelou, na verdade, contra Deus, e Deus rejeitou ele. A partir dali, Deus cortou o cordão umbilical. Então, irmãos, eles enganam e eles são enganados. Quer dizer, isso usando a expressão deles, autos se enganam, né? E eles acabam entrando cada vez mais numa vida de pecado, numa vida de escuridão, uma vida de trevas. Até aqui tudo bem, irmãos? Amém. Essa parte eu fiz questão de anotar vários versículos, irmãos, porque aquilo que a gente sempre comenta. Quando a gente era do mundo, irmão, eu lia bastante, irmão, horóscopo, eu lia, irmão, um monte de coisa. Eu sabia que diz meu signo, mais uma coisa, eu lia essas coisas aí. Agora, quando a gente é de Deus, a gente às vezes começa a ler a Bíblia demais. Eu estou lendo muito. Eu vou ler o que então? Né? Historinha de conto de fada? Isso aí é coisa do campo. Então, se é de Deus, a gente tem que ler as coisas de Deus, né? Para a gente crescer, para a gente aprender. As coisas de Deus, elas têm por tendência a nos edificar e nos fazer crescer na presença dele. O Senhor se revela através da palavra, né? Mas se eu não ler a palavra, como é que Deus vai se revelar para mim? Né? Aí o anseio de Deus é que a gente venha conhecer mais Ele, se aproximar dele. Agora, a palavra está aqui, eu não me aproximo dela e de Deus. Bom, Deus sempre vai ter um plano e propósito, mas nunca vai se cumprir. Amém? Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, está escrito assim: porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme, nossa, está feia a coisa, doutores conforme as suas próprias cobiças. Consciências, irmão, significa cobiças, tá? Suas próprias cobiças. Ou seja, doutores, sabe aquele sujeito que ele cita exatamente aquilo que as pessoas, não aquilo que as pessoas precisam, mas aquilo que as pessoas querem, sabe? Ah, não, pastor, por que você não prega sobre isso aqui, hein? Claro, irmão. Prega você então, você já sabe qual é o assunto. Sabe quando você vai na igreja do fulano e tal? O pastor fala, bom, prega hoje, traz uma palavra que hoje vai falar sobre isso, o tema é esse, hein? Prega você então, você sabe até o tema. A palavra a Bíblia fala. Agora, se for para falar de Deus, irmãos, aí amém. Aí a gente busca de Deus, a gente vai levar a palavra, senão a gente fica que nem marionete, é para lá e para cá. E quando a gente pensa que a obra é de Deus, na verdade é uma obra de homem, já tem tema, já tem direção, já tem, sabe? Já tem tudo, né? Então, na verdade, não pode ser uma obra de Deus, não. Tem que ser obra do homem. Porque é interessante que quando o Senhor está na direção, irmãos, o Senhor ele dirige todas as coisas. A abertura tem a ver com aquilo que é ministrado no louvor e que se encaixa com a palavra e lá no final. Sabe, quando o Espírito Santo entra na história, é interessante, o tratamento é completo. Amém? Então, versículo 4: e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, aquela historinha, aqueles, sabe? Né? E vai chegar essa época, né, que as pessoas elas vão se desviar de tudo isso. Deixa eu comentar feito aqui, chegará a época em que as pessoas elas procurarão os falsos mestres para dar-lhes somente aquilo que elas querem ouvir, né? E é até interessante, você já viu Jesus, alguém aplaudir Jesus, você já viu? Não, né? Quando a gente canta um cântico para o Senhor, a gente pede para que aplaude o Senhor, né? Mas, então quando Jesus ele falava, nunca vi ninguém aplaudir Jesus. Ei Jesus, bravo, ei Jesus, é isso aí. Ah, era um confronto. Pô, Jesus falou, doeu até os ouvidos, hein? Foi bom, né? Do santo disso, mas doeu até os ouvidos. Mas hoje a gente ouve algumas coisas, né? Mas o pessoal, pá. Não sei que você manda a pessoa, mas assim, ó, do voluntário, você glorifica a Deus pela obra de Deus, daquilo que está sendo ministrado. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, não é comida nem bebida, mas é gozo, é paz, alegria do Espírito. Então não tem nada para a carne. Do Evangelho não tem nada para a carne. Não tem nada para a carne. É aquilo que a gente comentava dias atrás. Para quem quer, para quem gosta de crescimento, na verdade, não existe assim um tapinha nas costas assim especial. Na verdade, não existe. Se a gente quer crescer mesmo, a gente precisa conhecer as coisas exatamente como elas são. Exatamente como elas são. É por isso que o Senhor nos ensina sempre os dois lados da história. Ele fala assim, vocês são mais que vencedores, mas no mundo vocês vão ter aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele mostra sempre os dois lados da história, né? Para que a gente não fique aquele raquítico, daquele que quando ele enfrenta a situação ele não sabe o que fazer. Então, por isso que a igreja nós chamamos o quartel-general. Nós buscamos
as estratégias de Deus para nós, para que nós possamos viver a vida e vencer, né, com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém, irmãos? Amém. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículos de 1 a 3. Acho que se eu ficasse falando aqui, irmãos, 3 horas, é os 2 rolos desse aqui. Ainda bem que daqui a pouco a gente está falando bem. Ainda bem eu digo, né, por causa da situação. Eu pensei em gravar tudo isso, deixar gravado, só passar para os irmãos, mas eu gosto daquela coisa assim mais espontânea, sabe? Nem tanto espontânea assim, né? Dá para ser menos, né? Mas eu gosto daquela coisa espontânea, dá para ficar mais à vontade. É uma coisa que eu tenho dificuldade, irmão, quando dá aquele monte de coisa para eu ler. Tem coisa que é cerimônia, por exemplo. Casamento é cerimônia. Aquela coisa assim que é escrito, né? No velório, assim, eu estou no ritual, não é mesmo? Puxa, eu fico ansioso. Tem que estar lendo aquilo ali e tal, e dá vontade de falar umas coisas extras. Mas só que eu tenho um roteiro ali, né? Puxa vida, agora eu gosto de ficar mais à vontade, mais além. Então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 1 a 3, diz assim, olha só. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Só lembrar uma coisinha. Quando a gente terminar esse assunto, nós vamos voltar àquele comentário que nós paramos, né, que a gente vai falar a respeito dos dons ministeriais. Né? Os dons espirituais a gente entra depois, mas os dons ministeriais, pastores, doutores, enfim, aqueles 5, né, que existem dentro da igreja, tá bom? E vamos lá. E também houve entre o povo falsos profetas, que entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias. Heresia, irmão, é tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, e de perdição, e negarão o Senhor. Ou seja, quando entra algo contra a palavra do Senhor, o princípio dele, de certa forma a pessoa está caminhando para a perdição e negando o nome do Senhor Jesus. Esse é o perigo, e que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Versículo 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo, né, não será tardia a sentença, e também a sua perdição não dormida, ou seja, ela não vai morrer, a sua perdição ela vai estar certa. Então, para isso aí vai existir um final ainda, o Senhor vai colocar um final em tudo isso ainda, né? Então, só para encerrar um comentário, que assim como os falsos profetas, eles no passado, eles levantaram também contra outros profetas de Deus, também contra alguns doutores, aqueles que o Senhor usava, né? E eles se levantaram contra os cristãos, enfim. A diferença é que nos nossos dias, nós já comentamos alguma coisa a respeito disso, né? A diferença é que nos nossos dias, esses falsos mestres, eles têm os seus apoios, eles têm as suas maneiras de se infiltrar. Hoje você vê, por exemplo, um homem de Deus mesmo, você não vê na mídia, você não vê, mas falso profeta você vê. Porque os de Deus, quando eles entram em determinados lugares, eles vão para falar o que tem que ser falado, irmão. Se fulano for para falar o que ele tem falado, hoje nos nossos dias, se você espirrar, a pergunta é processo. Espirrou com processo. Você pensou em falar, não estou muito bem alto, processando. Desse jeito, não. Você fala bom dia para alguém, o cara está te processando. Então, o negócio está desse jeito. Então, se Jesus vivesse nos dias de hoje, eu duvido um pouco, irmão, que Jesus estaria na mídia. Tenho certeza que eles iam tirar ele de lá rapidinho. Porque nos que são de Deus, você vê ele por aí, ministrando, seja palavra, seja louvor, você vê eles por aí. Nesses lugares assim, onde eles têm um certo acesso, mas em mídia, para ganhar audiência, oh, meu Deus, vou espantar a audiência se eles entrarem lá, espanta, porque com a palavra do Senhor, se ele começar a falar a respeito de salvação, pronto, que é o plano principal do Senhor para a vida do ser humano, a respeito de a pessoa negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Lembra que nós comentamos? Hoje ninguém ensina o outro a ter que morrer, você tem que morrer. Se você não morrer, você não vai entrar no reino dos céus. Não adianta a pessoa falar assim, não, um dia eu morro, não é um dia eu morro, o negócio é para agora. Morrer e matar a carne, esquecer de você, perder a sua identidade, joga a sua identidade fora. Sua identidade agora é de cristão, sabe? Quando você sabe que teu nome é Paulo, você começa a viver que nem um Paulo, né?
Mas quando você sabe que sua identidade é de cristão, você olha para a palavra para aprender a viver uma vida de cristão. Nossa identidade, esse nominho nosso, não é só para identificação, só para saber quem é quem, para a gente não se perder nesse mundão aí. Nossa identificação não é essa. Nossa identificação é escrita no reino celestial. No mundo espiritual é escrita nossa identificação. Ou nosso nome está escrito no livro da vida e das obras, ou esquece. Então esse nomezinho aí, essa coisinha básica de cartório, essa coisinha boba aí. Isso é só por período de tempo. Nosso nome é eterno mesmo. E isso o Senhor ele escreve no livro da vida com o sangue do Cordeiro. Amém, querido? Amém. Graças a Deus por isso. Está aqui tudo bem? Então tá. E vou terminar com esse versículo, tá? 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, ou seja, zombadores, andando segundo as suas próprias concupiscências, segundo as suas próprias cobiças, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Como quer dizer assim, que Jesus vai vir coisa nenhuma, né? Jesus não vem nada. Já viu alguém falar isso aí? Quando você falou da volta de Jesus, Jesus vem nada. Faz muito tempo que Jesus está falando que vai vir. Você sabe desde quando que se fala a respeito de últimos tempos, irmãos? Se a gente pegar lá em Hebreus, Hebreus no capítulo 1, olha só, Hebreus capítulo 1, no verso de número 1, está escrito assim, Hebreus não é livro, irmãos, Hebreus é carta, né? Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, vai falar para você desde quando se usa essa expressão fim de tempos. Diz assim, ó: e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou desses últimos dias pelo Filho. Últimos dias, está falando de últimos dias aqui, ó, através de Jesus. Desde quando Jesus veio, se chama de fim de tempos, Jesus chama de últimos dias. Aí a pessoa olha assim e falou o quê? 2000 anos aí falando de vida de Jesus. Jesus esqueceu de nós. Tem gente falando isso, estão atordoados falando essas coisas aí. Então, muitos blasfemam mesmo, muitos zombam, falam que Jesus vem nada, né? Mas para esses, a vida vai ser como um ladrão. Para que ele menos espera, nós que eles estiver gastando os dinheirinhos deles lá, que eles acham que nunca vai acabar, sabe? De repente ele pode perceber que subiu um monte de gente aí, esses atrapalhadinhos que vêm fazer igreja para cima e para baixo, no final de semana, sabe? Fazer esse barulhento, fazer barulho para tudo quanto é lado. Eles vão sentir saudade de nosso barulho. Vão sentir saudade, muitos vão bater na porta aí. É hoje o culto? É hoje o culto? Não, era para ser. Vai ter culto, vai ter. O culto agora é só no reino do céu, né? Só participar da ceia, onde o próprio Senhor Jesus vai servir. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, irmãos, o mundo ele continua assim. O mundo ele anda nesse pé, o mundo anda nesse rumo, nessa direção. Cada vez mais indo para o abismo, cada vez mais indo para a perdição. Então, todas as vezes que a gente vê muito barulho, todas as vezes que a gente vê muito, sabe, irmão, tanta coisa assim que às vezes até choca a gente, né? Mas nem tudo é de Deus, nem tudo é de Deus. Muita coisa, infelizmente, acaba ficando para trás. Muita coisa. Então, nesses, acho que 20 anos mais ou menos que a gente se converteu no Evangelho, né? A gente já viu muita coisa assim que é como uma questão de onda. Cada hora vem uma onda diferente. Agora vem uma onda de lavonção, agora vem uma onda do não sei o quê, agora vem onda do emagrecimento, agora vem onda do não sei o quê. Só não vem onda de conversão, não sei porquê. Mas cada época vem uma onda, né? Tem uma época aí que não precisava nem cuspar mais. O fulano orava, as suas calças já começavam a afrouxar, você emagrecia rapidinho. Teve a onda do dente de ouro, o pozinho que aparecia na tua mão lá. E da onda não sei lá do que, sabe? Tanta onda. Uma onda vai, ela volta. Depois ela volta de novo, o outro não. E vai. A onda de cair no espírito, né? Repousar no espírito. Estava conversando com a colega, esse tempo atrás, ela é católica romana. Ela falou assim: eu repousei no espírito. Eu falei assim: o quê? Eu repousei no espírito. Mas lá na igreja também tem essas coisas? Tem. Mas como que é esse negócio? Eu repousei. A irmã olhou para mim e eu repousei. Eu falei: o que você sentiu depois? Eu não sei, não senti nada, mas eu repousei na hora.
Mas se repousou e nem deu para sentir nada. Deu um descanso pelo menos nas pernas. Repouso. Então, não repousa para nada. Então, é muita enganação, um negócio, sabe, mais de homem do que de Deus, né? A gente acaba vendo por aí. E aquilo que é para o reino de Deus mesmo, aquilo que deveria vir para a nossa edificação, acaba ficando para trás. Né? Aquilo que o Senhor Jesus, Ele sempre nos diz. Né? E de pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho, pregar o arrependimento, pregar o nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus, a toda criatura. Quem crer e for batizado, obedecer a palavra, será salvo. Quem não crê, às vezes prefere talvez crer nas fábulas, né, como está escrito em Timóteo. Quem não crê será condenado. E, infelizmente tem uma salvação e tem uma condenação. Né? A salvação vem de Deus. A condenação vai para o lado do diabo. Então, não tem outra coisa, não tem meio termo. Né? Mas eu louvo a Deus por todas as coisas e por elas existirem, né? Porque pelo menos a gente tem a opção de a gente escolher a Deus porque nós queremos a Deus. Deu certo de eu escolher Jesus, então eu vou ficar aqui mesmo. Não. A gente escolhe o Senhor, a gente paga o preço porque a gente quer viver na presença do Senhor. Porque a gente quer servir ao Senhor, porque a gente ama o Senhor. A gente dá a nossa vida para Ele porque Ele é o nosso alvo, nosso objetivo, a nossa meta. Não simplesmente um oba-oba, não simplesmente uma coisa a mais para a gente fazer, não. Nossa vida no altar de Deus. Amém, querido? Alguém tem algum comentário? Se for falar, fica à vontade. A gente sempre vê, né, lá na internet, a gente sempre vê aquelas igrejas lotadas de gente, e o pastor joga o paletó assim, cai aquele monte de gente, né? A gente olha ali e pensa que as pessoas estão tudo caindo no espírito. Mas o que leva a pessoa caída lá? Eu acho que Deus não se agrada da pessoa caída ali no chão. Ele está para levantar a gente de pé, pelo menos é o que aprendo, né? É até estranho você ver as pessoas caírem assim, mas pra quê? O que a pessoa sente? Vai cair em todo mundo, né? Tá bom. Tá só. Uma vez veio na igreja aqui, veio um pastor também, ele começou a orar assim, a igreja caiu, bastante gente caiu, né? E tinha um irmão do pastor lá, ele falou, eu não quero ficar no chão, ele começou a gritar que não queria, sabe? Ele falou, mas pra quê? Depois eu perguntei ainda para as pessoas, o que vocês sentiram a hora que vocês... Nada, eu falei, então pra que cair no chão? Só para mostrar que tá cheio do poder de Deus? Sei lá, eu não... Cada um deu uma opinião, né? Tem coisa que a gente vê assim, você vê que é coisa pro homem querendo mostrar pro outro que ele tem mais poder, parece que Deus está mais nele do que em você. É mais assim para mostrar pro outro que ele pode mais. Tem pessoas que você vê que não é normal da pessoa, né? Mas tem pessoas que mudam um pouco, né? E tem pessoas que você vê que ela fica sem sentido, né? Pessoas que ela nem sabe que ela caiu. Vê a hora que ela vê, já está no chão já. Tem pessoas que mudam um pouco, né? Eu estava assistindo, estava lendo esses dias atrás, eu baixei, nem sabia que tinha baixado os livros do Benihim. O Benihim é falso profeta. Estava lendo os livros do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Mas é umas coisas assim, estranhas, no mínimo suspeito. Mas há um tempo atrás, esses dias atrás, a gente estava na pastelaria, né? Os irmãozinhos lá, nossa, o Benihim vai vir aqui no Brasil, o Benihim vai não sei na onde, eu vou lá ver. Eu falava, se soubesse que é o Benihim, eu ia levar cair de costa, né? Agora quer ver umas pessoas a buscar Deus de verdade, é os africanos. A gente vê as igrejas deles lá, eles cantam com alegria, com entusiasmo, você vê que é de coração. Tudo que eles têm, eles oferecem a Deus com vontade. É diferente da gente. Você vê ali, se sente a presença de Deus de ver eles lá. É gostoso de ver. Quando eles se convertem, eles entregam a vida. De verdade, né? Você vê que é de verdade. Maravilhoso. Transformação mesmo. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Então tá. Vamos estar encerrando então. Próxima semana a gente espera estar melhor também. A gente não tem jeito, né? Não tem condição. Então a gente passa qualquer outra coisa. E se quero lembrar os irmãos de alguma coisa aqui que a gente vai estar passando. Irmão, só assim para a gente valorizar aquilo que Deus dá para nós, sabe? As pessoas praguejam, né? As pessoas falam tanta coisa, mas uma coisa que a gente não vê, sabe?
E é tão importante que é o ar que a gente respira, né? Se o Senhor cortar bem pouquinho espaço de tempo, a gente passa a parar de existir. A gente morre rapidinho. E é um desespero interessante quando falta o ar. Você fala, meu Deus. A gente começa a comer assim, tem que parar para respirar. Volta a comer de novo, para para respirar. Se tem um buraco, tem que organizar as coisas. Um pouquinho, para, respira. Então é maravilhoso você ver o favor de Deus para cada um de nós, né? Olha só. Então, oferta de missões de envelopes estão ali. Alimentos para a cesta básica, a cesta também, os irmãos que puderem estar fazendo. Dia 15 e dia 16 de novembro, acampamento lá na chácara da Aparecidinha, tá bom? Os irmãos que querem também, retiro espiritual. Vai ser uma bênção lá junto com o pastor Alberto. A gente vai estar indo lá, porém, a gente vai estar vindo para o culto, né? Porque a gente tem culto à noite, tanto no sábado quanto no domingo. A gente vai estar vindo à noite para o culto, depois a gente volta, tá bom? Pessoas que elas querem fazer parte do grupo de evangelismo, a gente está bolando as estratégias também para a gente poder estar saindo nas ruas, né? Estava até vendo, né, esses dias, né? As camisetas assim, uma coisa que combinava mais, né? A gente estava vendo aí, estava bolando alguma coisa assim que se identifica assim com a gente, né? Para a gente poder sair com aquelas camisetas do Exército de Cristo. Lá no Maranata tem, né? tem uma da hora. É legal, interessante. Então é uma ideia boa. Sair da forma, né? Ser o nosso general. E também o culto do Retiro São João, toda sexta-feira às 8 horas da noite. E próximo domingo o missionário vai estar aqui com a gente, né? Próximo domingo. E dia 18 do 9, o amado pastor também, Ministério de Louvor vai estar aqui com a gente, tá bom? E 18 do 10. Eu coloquei 18 do 9, né? Acho que eu gosto do mês de setembro. Não sei por quê. Será que eu gosto do mês de setembro? E então, o amado vai estar aqui com a gente, né? E daí Amém. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Graças a Deus, vamos colocar de pé em nome de Jesus. O Felipe vai orar, o João vai encerrar, porque eu não vou falar mais nada não.